Olá, seja bem-vindo novamente. Grande prazer estar aqui com vocês. Eu, André Ricotti, nosso canal aí Pensamentos e Transformações, nossa série Falando da Mente. Sempre aí muito legal a gente poder estar conversando com você. Eu e minha amiga Leila. Tudo bem, Leila? Tudo bem, André? Pronta para mais um papo ou não? Pronta para mais um papo. Hoje vai ter novidade de novo, Leila. Hoje vai ter novidade de novo. Vamos lá. Tem novidade? Tem, sempre tem novidade. Aqui a gente não fica parado. Queria aproveitar aí só e agradecer aí o nosso apoiador, MBA Kids, né, que está aí sempre com a gente ajudando, está agora no Rio de Janeiro, trazendo aí toda a educação de empreendedorismo e financeira para crianças e jovens. Acho que é importante a gente começar a pensar nisso aí para essa rapaziada, né? Mas ok, Leila, vamos lá, porque né, muita gente olhando, comentando. E aí hoje a gente, né, como a gente está sempre inovando, hoje a gente vai trazer, primeiro eu queria agradecer muito aí a Cláudia Braga, né, que está sempre aí assistindo nossos vídeos, comentando, mandando mensagem, ela manda às vezes mais de uma, e é isso que a gente precisa realmente, né? E aí a Cláudia deu uma sugestão, então hoje a gente vai falar sobre uma sugestão, né, de uma amiga nossa que fez lá no nosso canal. Topa, Leila? Topo, vamos lá. Então vamos lá. É sempre assim, né? Sem muito... Eu adoro pegar a Leila, para não vocês verem como gente, é que a coisa flui. Ele me pega mesmo. Hoje é o seguinte, Leila, o que ela pediu para falar, e é bem interessante, são 3 palavras que acho que tem uma linha muito tênue aí, né? É a cobiça, a inveja e a admiração. Uau! Ai, meu Deus! E engraçado que quando eu li, dá uma primeira sensação que parece que é tudo a mesma coisa, tudo junto. Mas aí eu queria começar pedindo tua ajuda para a gente tentar definir um pouquinho o que é cada coisa ali, né? Vamos lá, vamos ver se eu consigo isso, né, André? Eu não tenho dúvida. Mas vamos lá. Se não conseguir também, não tem problema, porque, de novo, a gente está aqui para fazer essa discussão. Pois é. E levar esse papo para o pessoal. Eu acredito que essas 3 palavras, elas sejam... a cobiça, por exemplo, a inveja e a admiração, elas estão sempre interligadas, né? Então, a admiração é que é o oposto dessas duas, né? Mas em algum momento eu li um artigo que vinha falando sobre a inveja, e falando sobre a cobiça. E eu vi uma diferença. Em alguns artigos, inveja estava associado basicamente à cobiça. E, na realidade, o que eu pude compreender é que existe uma diferença. Porque a cobiça, ela, ao contrário do que a gente imagina, a cobiça, ela é uma emoção, é um sentimento negativo de querer usurpar mesmo daquilo que o outro conseguiu, daquilo que o outro tem. Então, a pessoa que cobiça, existe uma falta dentro dele de alguma coisa, e ele tenta preencher não com o esforço dele, mas ele tenta preencher com o esforço do outro. Então ele quer a mulher do próximo. A gente já tem até esse própria provérbio, né? não cobiçarás a mulher do próximo, né? Porque isso é sagrado, tá? Então não cobiçar significa não querer o esforço do outro, o sacrifício que o outro teve para chegar num determinado lugar. Então, a cobiça, ela vem trazendo esse enfoque de querer aquilo que é do outro para si. Então, se você tem uma casa, eu quero essa casa para mim. Então, você quer o resultado, né? Ele vai manipular, ele vai controlar, ele vai mentir, né? Ele vai fazer de tudo para você perder aquele cargo para que ele possa assumir. Então, veja bem, essa é a diferença. Ele vai querer aquilo que você tem
para ele. Então, é um cargo que ele vai querer pegar de você, então ele vai tentar te jogar contra ao teu superior para que ele possa assumir a direção daquele cargo. Ok. Ele quer especificamente o resultado daquilo ali. Isso. Né? Na realidade, aí é que está a diferença, porque ele nunca vai conseguir ser o outro. Uhum. Tá? Então, a gente vai chegar nesse resultado. Vamos falar um pouquinho sobre a inveja. A inveja já é a maldade. Não que a cobiça não seja maldosa, Uhum. tá? Mas ela é a pura maldade. Por quê? Porque ela não quer aquilo que você tem. Ela só não fica feliz com aquilo que você conquistou. Ela não quer para ela. Uhum. Ela quer que você sofra, ela quer que você caia na desgraça, porque ela vai vibrar com o teu sofrimento. Olha só aqui. Aí tá mais ligado à pessoa, né? Ela tá... Não só a pessoa, André, mas assim, vamos dizer que se você tem um carro bonito, se o teu carro der um defeito, ele vai bater palma. Se você tem uma casa e a tua casa sofreu algum tipo de acidente, ele vai vir bater palma. Não porque ele quer a tua casa. Uhum. Não é isso. Ele quer simplesmente ver o outro numa situação difícil, infeliz, triste. Por quê? Porque é isso que ele carrega dentro de si. Então, todo invejoso, ele carrega a dor, a tristeza, aquilo que o outro é, aquilo que ele não conseguiu ser. Então, como ele não conseguiu ser, ele quer destruir. Ele quer pensar de uma forma que o outro, todas as pessoas têm que se dar mal, da mesma forma que ele acredita estar se dando mal, entendeu? Entendi. Então, isso também vai envolver o quê? Um sistema de crença, uma emoção que a pessoa tem e que vai transferir essa dor para o outro. Então, ele vai atuar em quê? No emocional do outro. Ele vai transferir a dor que ele sente, o vazio que ele sente. E se ele se sente injustiçado pela vida, se ele se sente abandonado pela vida, se ele se sente com medo pela vida, ele vai transferir isso para o outro, porque ele vai responsabilizar o outro por tudo aquilo que ele é. Então, essa é a diferença. Percebe? Uhum. A diferença que ele cobiça e corre atrás para conseguir para tirar cargo. aquilo ali, isso. E o outro não quer aquilo que você tem. Ele quer ver a dor. Se eu até entendi bem, isso faz sentido, porque eu me fiquei com uma pergunta na cabeça. Quer dizer, a cobiça pode até... Eu primeiro vou separar as duas, né? Porque eu entendo que você pode ter uma pessoa que tem as duas, né? Uhum. Mas a cobiça pode ser algo que aconteceu... Você usou muito bem o exemplo da função, do trabalho, né? A gente trabalha e, de repente, você ganhou aquela promoção que eu queria, né? E aí eu uso a cobiça, quer dizer, eu ponho essa energia para tirar isso de você, né? Para conquistar aquela situação, né? E aí, para mim, eu acho que o grande problema é que às vezes envolve um monte de coisa, uma série de maldades, que foi o que você falou, que se pode fazer para isso. Mas uma coisa, André, a gente não pode esquecer que a cobiça, ela está sendo acompanhada pela parte egóica, o ego. Uhum. Tá? Ego é o quê? Desejo. Sim. Tá? E a cobiça, ego, desejo, e o que está por detrás é o quê? É um pouco da inveja. Então, isso. Mas só que a inveja não por si só, vai existir essa separação. Mas e aí que ficou interessante, porque agora trazendo para a psique aí, né? Atrás da cobiça, e foi legal o que você falou agora, tem esse lado do ego, né? Às vezes está ligado a eu querer mais, ou eu achar que eu tenho uma visão. E quando você falou da inveja,
é interessante porque a inveja, eu já não estou muito preocupado com os objetos só, eu estou preocupado que eu me sinto inferior, tem outra pessoa conseguindo coisas que eu não consigo. Então tem uma outra psique aí que é a inferioridade, né? Então, isso. Apesar das duas andarem juntas, elas indicam personalidades diferentes também, né? Por quê? Porque na realidade, por exemplo, quando você está falando da inveja, o invejoso, se você se destaca porque você tem um brilho, uma luz, ele vai querer que você perca. Então, é quando nasce o narcisista. O narcisismo, ele é o quê? O narcisista, ele vai querer pegar aquela pessoa que está sorrindo, que está brincando, que é bem-sucedida, ele vai pegar essa pessoa que é forte, ele vai tentar botar ela lá embaixo. Por quê? Porque ele tem o princípio, tá, da inveja. Ele inveja o brilho, o amor, a comunicação, a espiritualidade, a inteligência. Então, é muito interessante quando você pega o narcisista e você compreende o que está por detrás do narcisista, né? É essa incapacidade. Ele quer destruir aquela presa. Então, é a mesma fonte. Por quê? Porque quando a gente fala de Narciso, a gente fala de ego. Porque ele acredita que ninguém pode mais brilhar mais do que ele, né? Mas, ao mesmo tempo, esse Narciso, em algum momento da sua história, ele sofreu uma vergonha. Mesmo que tenha sido, vamos dizer, que se o pai e a mãe tinham uma vida financeira confortável, e se essa família perde tudo, ele passa a sentir vergonha dessa perda. E aí, ao mesmo tempo que ele vai transferir para o outro aquela dor que ele carrega, aquela vergonha que ele carrega. Só que ele não admite de forma nenhuma, ele não admite, tá, que tomar consciência de ser desmascarado. Então, o invejoso, você percebe nitidamente quando você chega para um amigo, quando você chega para um colega de trabalho, quando você dá a notícia que você ganhou uma promoção, ou que você está namorando, ou que você está feliz, ele murcha a fisionomia dele. Ele muda, ele não consegue te olhar, ele não consegue expressar alegria e felicidade e compartilhar com você aquele momento de vitória, né? Desculpa. Mas então, essa é a diferença. E aí sim depois a gente vai falar, em outro momento a gente vai falar sobre isso, que é o poder. Porque sempre que existe uma inveja e uma cobiça, existe um poder por trás. E esse poder vai levar aonde? A ganância. E a gente vai falar, porque está tudo interligado, André. Então, ganância, sempre que você perceber que existe uma pessoa gananciosa, é porque existe uma falta. A mesma falta que existe na inveja, no invejoso. A falta de alguma coisa que o invejoso ele tenta preencher com as coisas do outro, não a cobiça, né? E a inveja a mesma coisa. Então, vai ficar um ciclo vicioso entre a cobiça, a inveja, né? E a ganância, que vai gerar o quê? O poder. É que você tem razão e o interessante, eu fiquei só pensando aqui, que eu acho que é legal para a gente até para ajudar a galera nesse entendimento, é que é interessante como, ouvindo você falar, como tem bases diferentes. Eles podem ser o mesmo, mas, por exemplo, o exemplo agora que você de novo colocou, alguém é promovido, né?
Então você vai ter um grupo de pessoas. Você vai ter uma pessoa que ela vai olhar e pelo ego ela vai imaginar assim, mas aquela promoção deveria ser minha. E nesse momento que ele traz esse sentimento, ele começa a, de repente, tomar ações e fazer coisas que podem ser extremamente perigosas nesse fato em si, né? Tentar te desmerecer pro teu chefe ou para as pessoas, falar mal do seu trabalho, mas ele tem um foco. Eu imagino às vezes que são pessoas até muito determinadas, que eles vão tentar, eles têm um foco muito grande. Isso, existe uma determinação em cima de tudo isso, por quê? Porque ele tem o foco, o objetivo de tomar. E aí nesse mesmo grupo você vai ter aí sim o invejoso, né? Pelo que eu entendi do que você colocou, que esse já é diferente. Ele, pelo contrário, ele nem se acha capaz daquela função, porque ele não se acha capaz de um monte de coisa. E aí o grande incômodo dele é justamente que se alguém brilha mais, eu estou cada vez mais para baixo. Então, ele vai minar aí você de uma forma bem mais ampla do que só. Então esse é um outro perigo, porque ele já não vai focar só aquela situação. Ele vai focar você como um todo. E aí ele pode... e você vê muito isso, às vezes você está conversando com alguém, quando a pessoa coloca para você assim, mas fulano faz sempre isso, fulano é assim. Ele, na verdade, ele começa a mirar em você e ele quer te diminuir para que, em vez dele... Ele possa crescer. E aí é o ponto que você coloca de poder, Leila, que para mim, quando a gente olha hoje de uma forma geral a sociedade, você vê muito mais pessoas tentando trazer as pessoas para baixo, né, do que você olhando outras pessoas e dizendo assim, poxa, né, que eu acho que aí eu vou te perguntar um pouco sobre a admiração, né? Quer dizer, se aquela pessoa conseguiu, como é que eu consigo, né? Deixa eu... Mas aí, por exemplo, associado a tudo isso que a gente falou, a gente tem um outro contexto, tá? Que para que esse invejoso e aquele que cobiça consiga o seu propósito, ele vai precisar o quê? Mentir. E da mentira vem o quê? Vem o controle e vem a manipulação. Uhum. Então, o que é mentira, André? Observa o que é mentira. Né? E a outra face da mentira é o quê? A verdade. Uhum. Então, novamente, eu chego para você e digo, André, cada um vai fazer uma escolha. E a diversidade que existe entre todos esses conteúdos, essa complexidade, essa junção, porque você vai aí começar a fazer o quê? Um linkar lei de atração por frequência. Então, normalmente, o invejoso ou aquele que cobiça, ele vai atrair o quê? Ele vai atrair semelhantes, correto? De acordo com a frequência que eles possuem. E ele vai tentar responsabilizar sempre o sistema. E eles vão normalmente reclamar. É fácil mover Exatamente. essas pessoas. Então, eles vão começar a fazer uma manipulação para que todos possam, ele planta uma semente, para que todos possam virar as costas, para que ele, né, para aquele que conseguiu atingir, e não, porque fulano é assim, ele não podia, ele tem essas características. Então, ele vai manipular o sistema todo. É bizarro. Por quê? Porque ele nunca vai conseguir um lugar de destaque para sempre. Por quê? Porque ele não tem honra, ele não tem respeito. Ele manipula. Então, esse lugar de destaque que ele inveja tanto, porque ele não consegue ter esse tipo de caráter, a moral e a ética, né, que são os princípios básicos da verdade. Então, o que vai acontecer? Ele nunca vai atingir o propósito. Porque ele pode conseguir a coisa material, mas a custo de quê? Né? E aí é interessante porque você vê esse ponto que você falou que ele não vai atingir, é importante porque ele trabalha basicamente o tempo todo tentando minar o outro e a situação do outro.
Ele vai conseguir manipular um grupo de pessoas que vai entrar nessa discussão, mas ele não consegue ele se colocar. Então, chega uma hora que isso perde força e ele normalmente é vazio, né? Normalmente, a mentira sempre ela vem à tona, tá? Uhum. E vai ter sempre alguém que vai estar observando cada gesto, cada palavra, cada ato, né? Cada contexto. De uma forma ou de outra, ele sobe por um momento. Uhum. Mas a queda é grande. A queda é muito grande, e isso vai causar um outro conteúdo que é muito interessante, né? Que é a raiva. Uhum. A raiva vai fazer com que ele repita o ciclo, né? De estar sempre entrando numa empresa e manipulando e tentando subir à custa do outro. E é bem interessante. Vamos colocar uma coisa. Olha só. Se você está aqui, você desenvolve um projeto. Esse projeto ele está sendo desenvolvido por você e por uma equipe. Mas você tem a intenção, você co-criou, você teve a ideia, né? Você foi para a ação, você convidou pessoas para fazerem parte desse projeto. E aí é muito interessante que na hora da fama, aquele que não participou de nada, nada, tá? Ele vai querer o sucesso, ele vai querer estar lá no pódio. Né, eu até eu tive um caso recente, né, que essa pessoa, ela foi uma empresa, ela trabalha numa grande empresa, essa grande empresa, ela quando entrou para trabalhar, ela entrou e começou a fazer projeto e levantar a empresa. Ela começou com o projeto dela levantar essa empresa. E nisso, aquela equipe, uma diretoria que antes ficava na sombra e fazendo muito pouco pela empresa, não vestindo a camisa, o que aconteceu com eles? Eles queriam ganhar fama. Então tentou boicotar essa pessoa que estava trabalhando, que estava correndo atrás para levantar a empresa, enquanto ele só queria a fama. Então, foi bem interessante, porque ela conseguiu. E aí o chefe dela, que era o presidente, ele conseguiu observar o boicote da diretoria com relação àquela pessoa que estava trabalhando e que estava entregando um produto, um conteúdo maravilhoso. Então, eles subiram ao palco para ganhar um prêmio. A empresa foi premiada semana passada. E esse presidente, ele chamou essa pessoa e disse que ele estava ali em cima, mas quem desenvolveu todo o projeto foi a assessora dele. Olha que interessante. E aí, essa diretoria tentou boicotar ao máximo todo o trabalho que ela estava desenvolvendo. Ele que faz parte da área de comunicação da empresa, ele não entregou nada. Nada. E só boicotando. A intenção era só boicote. Mas como o presidente foi colocado a par de tudo que estava acontecendo, fez toda a diferença na finalização. Então, isso é o que acontece nas empresas. Por quê? Porque se você não sabe trabalhar e se você se aproveita do trabalho do outro, em algum momento você vai ser desmascarado. E eu acho que ainda nesses dois pontos, a grande lição aí, né, que quando a gente está falando principalmente até de empresa, né, até para liderança, é saber observar isso, porque se você começa a ver esse tipo de situação, né, pessoa começando a se meter no assunto do outro, tentando trazer, na verdade, às vezes ele pode até trabalhar, porque vamos
Eu gosto muito de olhar esse tipo de situação, mas vamos acreditar que as pessoas podem melhorar, né? Então, não deixar aquela pessoa se tornar esse invejoso, já mais patológico, né? Que aí ele não consegue mais sair dali, e começar a convidá-lo a ele querer produzir, porque no final do dia o invejoso ele também é um grande preguiçoso, né? Porque ele é um preguiçoso, nato. E dentro de um ambiente de trabalho isso fica nítido. Então, mas dá para mudar? Dá. Tem uma outra coisa que ele faz um estandalhaço, ele é um pavão sedutor, tá? Ele vai tentar seduzir, você vai tentar manipular, ele vai tentar mostrar trabalho, mas quando você vai ver, não é nada. É só um movimento de aparência para mostrar que faz, mas não está fazendo, não está entregando. Isso é o que mais a gente vê. Né? E eu acho que esse assunto, por isso que ele é bem importante, a gente quis trazer, porque a gente não está aqui querendo posicionar essa pessoa e dizer assim, então vamos agora pegar todos os invejosos e dar cascuda nele. Não é isso. Pelo contrário, tudo que a gente vem falando em todas essas nossas conversas é sobre esse autoconhecimento, esse desenvolvimento e a oportunidade, às vezes, da liderança dessa empresa de olhar para essas pessoas e ajudar eles a sair daquela posição e crescer. Porque, às vezes, são pessoas muito boas. E vou repetir aqui o que você já falou várias vezes. Mas por um sistema de crenças, por uma história ligada lá familiar, ele criou travas e ele está travado. Só que aí é que tá. Isso faz parte do caráter. Então, esse já é uma essência. Esse é o meu ponto. Se o que eu estou falando tem sentido, quer dizer, se a gente consegue capturar, ou se tem um momento em que ele entrou num nível de inveja que não volta. Que ele não volta mais. Não volta, por quê? Porque a partir do momento que ele foi desmascarado, ele perde sentido de vida. Porque a vida toda dele foi feita dessa parte. Então, se ele desiste, se ele não persiste, né? Porque a ideia dele é essa, a intenção dele é essa, é a forma que ele tem de conduzir a vida. Vamos voltar, não tem jeito, né, Leila? Vamos ter que voltar na história de olhar lá para trás. Isso, não tem jeito. Então, não deixa crescer assim, né? Ele só consegue sair, André, tá? Se ele conseguir ter humildade. Porque o ego não vai deixar, o ego não deixa. Uhum. Porque ninguém quer se ver feio. Mas só os humildes conseguem dar um passo atrás e dizer assim, eu não sei, eu preciso aprender. Então, o aprendizado, né, a nossa função aqui é aprender. Aprender sobre o quê? Sobre se curar. A curar a si próprio. Uhum. Então, as pessoas passam a vida manipulando, tentando manobras, né, de prejudicar A, B e C. Mas, na realidade, tudo isso é visto, é percebido. Né? Então, e aí, isso vai levar para onde? Isso vai levar, se ele já vem com a questão do abandono, aquilo que eu já falei, se ele vem com a questão da rejeição, ele vai começar a se sentir excluído novamente. Ele vai começar a culpar as pessoas, que as pessoas não são amigas, porque as pessoas não são isso, e vai começar a fazer essa transferência daquilo que ele é para o outro. Uhum. Então, começa o processo todo, tá? A gente volta, tá, a esse conteúdo interno que não foi trabalhado, que não foi desenvolvido, e que não vai levar ao autoconhecimento. Por quê? Inclusive, as pessoas hoje querem, é um modismo, chegar numa espiritualidade. Uhum. E muitos me buscam querendo chegar nessa espiritualidade. Mas quando eu falo que tem uma base... Por atalhos, né? Sabe? E essa base, ela tem que ser compreendida, ela tem que ser aceita, ela tem que ser percebida em termos de sutilidade mesmo. Por quê? Nunca vai ser o outro, vai ser sempre nós. E para a gente olhar para a nossa responsabilidade interna, desses conteúdos que a gente nasceu para trabalhar, nasceu para curar, isso que é a missão de cada um, só que a gente passa a vida inteira negando. E
E é muito interessante. Então, as pessoas querem chegar numa espiritualidade com a base toda atolada de lama. Não dá, não vai dar. Sim. Sabe, não dá. Tem que passar pela base, tem que perceber, tem que ter a percepção dos sentidos. De que forma eu sou fulano de tal. Uhum. Porque se não tiver humildade, não entra no reino do Pai. Né? Eu estou falando reino, que a minha neta esses dias, eu fiz uma pergunta, a mãe estava conversando com ela, ela disse, eu estava no reino do Pai. Que bonitinho. E ela nunca nem ouviu essa expressão. Então, é isso. É o nosso retorno. E para retornar tem que galgar passo a passo da nossa... Se a gente escolhe a luz, vamos dizer, se o reino do Pai é da luz, nós temos que galgar o quê? Verdade. A admiração ao próximo, para você ficar feliz com a vitória alheia. A gente tem que retirar o ego, porque com o ego a gente não entra. A gente tem que aprender que os nossos sentidos, aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente ouve e que a gente fala, né? O nosso paladar, ele é o carro-guia para que a gente possa retornar à nossa casa. Que a gente está aqui numa grande escola. E se a gente não perceber isso, a gente não vai sair do lugar, a gente vai repetir o padrão. E eu acho que a palavra-chave aí que você falou aí é o aprendizado, né? E a gente não aprende se a gente deixar tudo isso que você falou, o ego, o orgulho, tudo isso te travar, porque tudo depende da gente, eu concordo com você, a gente já falou isso aqui umas 200 vezes, né? Não dá mais para alguém olhar e dizer assim, alguma coisa aconteceu comigo porque o outro não. Tudo depende de você. Ver, André? Mas é você realmente querer pegar esses aprendizados e internalizar, porque uma coisa que eu vejo também, as pessoas às vezes dizem que aprenderam, mas aquilo não entra. Não é compatível. E quer ver uma coisa? É uma percepção minha, tá? Eu vou falar somente uma percepção. Quando eu vejo a doutora Ana Beatriz falando, né, psiquiatra, eu tenho o maior orgulho dela. Por quê? Porque a frequência que ela emite daquilo que ela fala não tem ego. Tem humildade. Verdade. Tem conhecimento. Mas sem ego. Ela é humilde. E ela está pronta. E isso, quando eu olho, eu fico muito feliz em assisti-la, né? Porque eu vejo ali um ser pronto. Verdade. Né? É admirável, né? O carisma, o conhecimento, a humildade. É leve, né, Leila? Leve. É muito leve. Então, isso sim, porque a gente reconhece. Eu quero dizer para aqueles que sofrem de ganância, de cobiça, de inveja, eu quero dizer que nós sabemos, que nós capturamos essa frequência e vamos excluir sempre que eles estiverem por perto. Por quê? Porque é uma forma, nós seremos o instrumento, enquanto ele tenta retirar da gente, a gente tenta ensiná-lo, sendo instrumento para que ele acesse o lado positivo dele. Que ele se autorreconheça dentro dessas competências, que não são competências positivas e sim negativas, e que ele sempre, se ele não mudar, ele vai continuar sendo excluído, abandonado e também traído, porque ele vai se sentir traído por aqueles que ele tentou pisar. Então, é muito importante que tenhamos a compreensão de que, da mesma forma que o outro é um instrumento no nosso desenvolvimento, nós somos instrumento no desenvolvimento do nosso próximo. Então, é importante tudo isso, sabe?
Eu acredito, né? Então vamos chegar aqui na admiração. É isso que eu ia falar. Que Como aí, é que a gente chega nessa admiração? A admiração é quando você já compreendeu a base. Quando você já deixou para trás, deixou cair por terra o ego. Quando você consegue olhar o seu semelhante como um instrumento. E que dentro de você tem amor, tem generosidade, tem respeito. Isso são as características necessárias para um passo maior, um processo evolutivo. Então, a admiração é quando você admira, é quando você torce e que você não quer tirar nada. Pura e simplesmente um sentimento de luz, um sentimento muito positivo na direção do seu próximo. Então, admirar é onde nós deveríamos chegar nessa condução humana, sabe? Então, eu chegar para o André e falar assim, poxa, meu amigo, eu estou tão feliz por você. Que bacana que você aqui nessa jornada está conseguindo vencer. Isso, sim. Isso é... Admiração, né? É admiração, mas isso também é o seu deixar ir tudo aquilo que não te serve mais. É um degrau acima, né? É um passo, é um retorno ao reino, né? Na nossa morada, na nossa essência, é um retorno para casa. Porque você está deixando esses conteúdos negativos, né, que advêm do medo do medo de perder alguma coisa. Então, provocado pelo medo, você vai tentar pegar antes que você perca, sabe? Então, é bem assim. Tem um pouco aí, é legal o que você está falando, porque esse retornar para casa, no momento da admiração, é quando você também se coloca, você passou a se dar valor, você passou a se colocar como... mas tudo isso, André. Para mim, a partir do momento que você faz isso, você começa... Aí é bem o contrário, né? Eu não estou mais preocupado em cobiçar o que você falou, porque eu também posso, eu também faço. Por isso que tem um ponto que eu quero chegar, mas eu começo a valorar o que eu sou. Mas você tá falando inclusive minhas falhas, né? Você está falando sobre segurança. Porque a insegurança vai levar a esse complexo de inferioridade e a baixa autoestima. Isso. E você vai se movimentar dentro dessas formas negativas. Mas quando você fala, quando você está nesse nível de entendimento, você já deixou isso tudo para trás e você já sabe quem você é e você não precisa mais fazer por isso que é importante, essa corrupção. Eu estou trazendo isso também para... Isso que é importante, tudo que a gente vem falando, né? Quando às vezes alguém pergunta, né? Autoconhecimento, essas histórias... Porque só assim você consegue chegar nesse nível de segurança, né? E sobre o aprendizado, eu queria pegar esse ponto só para não perder que a gente falou. No momento em que você chega a isso, você consegue aprender. Porque mesmo que eu olhe alguma coisa que eu nunca consegui fazer, mas eu vejo que alguém conseguiu, eu fico feliz pelaquela pessoa, só que eu fico feliz porque se alguém conseguiu, eu também posso, né? Que eu acho que esse é o grande pensamento que está faltando nas pessoas. Se alguém conseguiu, eu também posso, né? Agora, o que eu preciso fazer? E aí abre um leque fantástico. Seja na sua vida, seja em empresa, por exemplo, né? Às vezes você vê o exemplo que você deu de pessoas, uma diretoria, às vezes boicotando a outra. Imagina se eles dissessem assim, pô, legal, esse cara trouxe um negócio que eu não tinha pensado. Poxa, eu vou me juntar a ele para somar. E com essa soma, eu vou ter um desempenho maior, ela tem, aí a empresa cresce e a gente cresce junto. Só que aí, tanto em empresa quanto na vida, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você fala sempre, que é a manipulação do todo, né? O todo, às vezes, ele é burro, né? Porque o todo vai começar a dizer assim, pô, mas você vai deixar, né? A gente tem muito mais gente tentando levar a gente pro lado da não luz do que para a luz, né? Pois é, e tem uma outra coisa que a gente já falou aqui, tá? Que normalmente essas pessoas se consideram vítima do sistema, tá? Sim, junta. Então aí aquele vitimismo, né? Quem quiser fica o convite para assistir. Fica o convite para assistir novamente. Tudo vai começando a fazer sentido, né? Que aí tudo vai se fechando, tá? Então por isso
nós, né, estamos trazendo esse assunto hoje porque o assunto que a gente vai trazer no próximo a gente vai tentar pegar tudo isso que a gente já falou aqui e colocar no como isso hoje, qual é a mentalidade hoje. Vamos falar um pouco dos efeitos, né? Tá bom? Então eu acredito, André, que a gente... Já falamos bastante aí. Já falamos bastante e vamos prestar atenção aonde é que nós estamos falhando. Porque vamos lembrar que falha, 100% de todos nós nascemos falhos. Né? Nascemos imperfeitos. A gente precisa errar para poder aprender. Antes tarde do que nunca. Uhum. Então, desperdiçar essa oportunidade de vida que a gente está tendo, né, de conviver com todo esse movimento, de todo esse sistema que está aí presente no nosso dia a dia, e não está aproveitando. E não aproveitar, porque a gente está distorcendo, a gente está se alienando das coisas que estão de verdade dentro da gente. Não estou falando do que está fora, não. Estou falando do que está dentro. Tá? Porque a gente olha muito para fora e esquece de olhar para dentro. Sempre dentro. Então, é isso. Eu acho que hoje a gente pode, inclusive, encerrar esse bloco, né, e deixar que as pessoas pensem. Agradecer também a Cláudia, né, a Claudinha, que ela assiste sempre, ela compartilha sempre, e ela trouxe essa novidade, esse tema. Bem, né? Rico mesmo, bem rico. Então, obrigada, Cláudia, por você nos auxiliar aí, contribuir com esse tema. É isso aí. Então tá bom, Leila. Super obrigado por esse papo de hoje. Vamos encerrando. E fica aí de novo o convite para quem quiser entrar no canal, conhecer, passa aí para os amigos, passa para aqueles inimigos também. Não tem problema nenhum, a gente vai ficar super feliz, tá bom? Leila, obrigada, super obrigado. Espero que vocês gostem, viu? Isso aí. Grande abraço para todo mundo.